Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani e eu tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional do síndico. Vocês devem achar que é bobagem, mas não sabem o que a gente passa por aí. Aproveitando que vocês estão aqui com a gente, já deixa seu like, clica no sininho e inscreva-se no canal. Vanessa, você quer começar com esse assunto, por favor? Podemos. Meninos, vocês têm inteligência emocional para serem síndicos? Não precisam nem responder. Tem. Só por estarem aqui, com certeza. Já tem com certeza. A inteligência emocional nada mais é do que o controle das próprias emoções, atuando de forma externa, de forma inteligente, racional. É se manter em equilíbrio. Eu não posso ser totalmente emoção, sair de uma assembleia chorando, depois que a massa condominial vai lá e bate em cima do síndico. Eu também não posso ser totalmente rígido a ponto de não ter flexibilidade para lidar com os assuntos diários do prédio, ser chamado, por exemplo, de ditador, autoritário, ou seja, somente a razão, sem pensar na emoção. Ser síndico é ter inteligência emocional, é saber lidar com as emoções e com a razão de forma bastante equilibrada. E como é que a gente consegue chegar nesse meio termo? Como é que a gente consegue efetivamente trazer este universo da inteligência emocional que vem da psicologia, né? Nós lidamos com comportamento humano, a gente já gravou vários programas aqui falando sobre comportamento humano. De que forma que a gente pode fazer isso? O primeiro passo, pelo menos a primeira técnica que eu sempre falo, é o autoconhecimento. Antes do autocontrole, se autoconhecer. Saber quais os pontos positivos, quais pontos negativos que eu tenho, que merecem ser trabalhados, para depois eu ter um autocontrole maior. Autoconhecimento, quem nós somos, o que somos e para onde nós queremos chegar. Quais são os condomínios que a gente tem como perfil, então a gente tem que também olhar nas relações interpessoais com quem a gente conversa, com quem que a gente trata. Moradores, prestadores de serviço, com os empregados do prédio. Então, a gente lida com um universo de pessoas e sentimentos o tempo inteiro. Imaginem só, um morador vem numa reunião com vocês e ele é super agressivo, super hostil, super mal criado, mal educado. Imagine só se nós vamos devolver na mesma moeda. Se a gente for devolver na mesma moeda a truculência que a gente recebe de moradores que não têm vergonha na cara, não têm respeito, nós vamos nos tornar a mesma pessoa. A primeira coisa, você não pode absorver aquela energia, né? Acho que esse é o primeiro ponto da inteligência emocional, né? Se você absorve aquela agressividade do morador, ou seja lá quem for, e toma aquilo como pessoal, acabou. Acabou. A gente perde a razão. A gente pode estar imbuído da melhor razão do mundo. A gente se tornou igual ao morador, a gente já perdeu a razão. Né? É o tal do espelhamento. Teve algumas situações que os moradores vieram de forma muito truculenta, até agressiva, já tive que chamar segurança, já tive que lavrar boletim de ocorrência por conta da agressividade do morador. Eu só disse assim pra ele, olha, me desculpe, o senhor só vai dar o que você tem, o senhor terminou de falar tudo que o senhor tinha que falar? Agora eu não vou permitir receber esse presente que o senhor tá me dando. Tudo que o senhor tá falando agora, o senhor tá olhando pro seu espelho, não pro meu. E quando eu olho para mim, eu vejo bondade, eu vejo inteligência emocional, eu vejo controle. Ele é que não está vendo. Quem é que está com problema aí na situação e precisa de ajuda? Ele está doente, está gritando, ele está querendo ter uma razão que ele não tem. Se ele tivesse inteligência emocional, ele jamais falaria com o síndico de uma forma truculenta, agressiva. Então, a gente primeiro tem que ter o autoconhecimento, saber quem somos. Que tipo de perfil que a gente vai entregar para um condomínio? Se eu sou uma síndica agressiva,
tenho uma reação reativa para tudo que chega para mim, não tenho escutativa, não consigo ouvir, não consigo entender aquilo que a mensagem quer chegar para mim, também não vai dar certo. Por isso que existem várias técnicas, vários estudos, vários mecanismos de melhorias para os síndicos que vão despertar você vai despertá-lo, para falar assim, em português certinho, despertá-lo para uma consciência maior, para o universo que ele vai estar desempenhando os seus papéis. Me permita complementar, mas eu entendo também que a inteligência emocional, ela está totalmente voltada não só ao autoconhecimento, mas você ter a sensibilidade, a percepção de sentir o ambiente que você está vivenciando naquele momento. Perfeito. Né? Porque, às vezes, e isso, gente, de novo, a Vanessa acabou de comentar, existem livros a respeito sobre inteligência emocional que as pessoas existem workshops, assim, esse é um material bastante abrangente que vocês podem procurar na internet. Você pode desenvolver essa técnica, por exemplo, palavras-chave que você pode ou não colocar numa determinada conversa, né? Então, vou dar 2 exemplos aqui práticos. Você recebe um morador, um condômino agressivo, vindo te questionar de forma agressiva e falando alguma coisa. Se você falar, por exemplo, olha, eu não concordo com você ou eu discordo de você, pronto. Acabou, você já né? estabeleceu ali uma confrontação. Então, talvez, é o que ele queria, né? Exato. Talvez ali naquele momento, olha, eu compreendi o seu razão. ponto, mas eu gostaria de fazer uma outra consideração. Você pode até, na outra consideração, dizer que você não concorda, mas sem usar essa palavra. Então, essa é a parte da inteligência emocional que eu acho muito legal, é você ter a percepção de saber quais as palavras você pode usar em determinados momentos. Eu acho, você falou uma coisa, Carlos, que eu acho que eu li no Instagram da Vanessa ontem, se não me engano. A história do ouvir, né? Você tem que ouvir e você tem que entender o que aquela pessoa está transmitindo, né? Você tem que ter a capacidade de transformar a sua resposta de acordo com o que a pessoa está perguntando. E não simplesmente esperar ela acabar para descarregar o que você está sentindo também, né? Exatamente. Então você ouve o que você falou brilhantemente. Você ouve... Obrigado. Não, você ouve e a pessoa que veio com aquela carga energética, com aquela vontade de brigar, tudo que ela quer é que você confronte. Tudo que ela quer é que você devolva na mesma moeda. Porque ela sabe fazer aquilo perfeitamente. Então, a partir do momento que você devolveu uma palavra negativa, você fala, você está errado. Putz, é tudo que ela quer. Aí você tem que ouvir, entender e falar assim, bom, eu entendi o lado da senhora. Assim, cada um tem o seu jeito de se expressar, mas eu entendi o lado que você está se colocando. Mas se você já pensou desta maneira... É isso. Né, Qual seria a solução que a senhora daria? Sim. E olha, quando chega nesse clima de animosidade, a gente pode mudar também o ambiente externo. Olha, senhor, vou ouvi-lo sim. Por favor, sente-se aqui. Quer tomar uma água, quer um café? Quero ouvi-lo sim. Me interessa muito o que você tem a dizer. Fique calmo, não precisa gritar. Estou aqui para ouvi-lo. E deixa ele falar. Deixa ele descarregar. Muitas vezes ele só quer descarregar. Exatamente. Não é? Ele só quer falar e pronto. Às vezes só quer alguém para ouvir. Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer igual? Se você falar na mesma moeda, claro, se vem pra agressividade, que é uma questão, você já para por ali. Olha, não tem conversa, não vou discutir com o senhor. Venha no momento que o senhor estiver mais calmo. Mas não sendo neste nível, né, nesse setor de agressividade, acalmá-lo, ouvi-lo. Escutativa é escutar mesmo, é estar no lugar do outro, aquela questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, mas ouvir com interesse. Também não adianta sentar assim e ficar assim, tá, fala aí. Fala aí. Como se você estivesse fazendo um favor pra pessoa. Termina logo aí, meu filho. Não, olha, então tá, qual é a sua dor? Você vai falar, não vai falar qual é a dor dele. Você vai falar, tá, pode falar, por favor, vou te ouvir. E mostra uma situação diferenciada, muda o ambiente. E a situação também é assim, o corpo fala. Existem as linguagens verbais e as não verbais. Não adianta eu também falar que tô acolhendo o morador, não é? Você tem mecanismos de mostrar que você tá acolhendo, e aí você fica assim, sei, tá bom, olhar pra cima, não adianta. E demonstrando impaciência, né? Vai logo aí, ó, que eu tô na hora de sair. Você não precisa nem falar, já terminei. né? Você não precisa falar. Às vezes
a sua forma de agir, pega o ansioso. celular, A sua É. forma de olhar, a sua forma de sentar, a sua Linguagem forma de corporal. gesticular já traz isso. Mas um outro ponto que eu ia comentar anteriormente e que eu acabei esquecendo é, por exemplo, na parte de comunicação. Você está fazendo uma apresentação para uma assembleia, por exemplo, né? De repente você fala uma coisa e a pessoa rebate com outra informação. Seria muito fácil, e é comum as pessoas usarem esse termo, falar assim, olha, eu acho que você não entendeu direito. É mais um motivo para você criar uma animosidade. Então, isso é uma técnica que eu aprendi no mundo corporativo. Quando você é o apresentador e alguém faz algum comentário, não porque isso assim, não é aquilo, em vez de você dizer, você não entendeu, porque você está jogando a responsabilidade na pessoa, por que não usar, falar assim, olha, talvez eu não tenha me expressado corretamente. Exatamente. Com isso, você não expõe a pessoa. Então, gente, de novo, são pequenas frases, pequenos gestos que a gente usa, dependendo da situação, que vão ajudar. E detalhe importante, que eu acho que é importante ressaltar, quando eu falei de, olha, em vez de dizer eu não concordo com você dizer, talvez eu não me tenha... desculpa, eu entendi o seu ponto, mas que tal pensar que tal avaliar esta outra forma? Vai ter alguma situação, por exemplo, de confrontação, em que você está sendo acusado de alguma coisa que não é verdade, que aí você não tem muitas opções, a não ser dizer, não, desculpe, mas isso que o senhor está falando Ninguém não é tem verdade. sangue de barata Sim, também, né? Mas, de novo, é ter aquela percepção de saber lidar com a situação de acordo com como ela se apresenta. A questão, né, Carlos, é que assim, se você não tem essa preparação, Essa habilidade. isso é desenvolvido, Sim. né? Que Sim. você fala assim, Ninguém eu não nasce com tenho, isso. eu não tenho e pronto. habilidade, Isso é desenvolvido. é treino todo dia. treino. Se você não tem esse treino, se você não pensa nisso, se você não tenta melhorar nisso, você vai perder a cabeça sempre. É isso. Vai falar, você nunca perdeu a cabeça? Já perdi a cabeça Claro que com o morador, você já perdeu, Sim, a ninguém Priscila tem já sangue perdeu. de Humanos, barata, né? Mas você tem que se preparar e se treinar para cada dia mais conseguir se controlar e entender que aquela pessoa, o problema está com ela e não com você. Exatamente. Você está ali, você está ali para tentar resolver o problema dela, né? Se for um problema realmente pertinente e inerente à função do síndico, Sim. né? Mas quando você toma o problema da pessoa para você, né, que aí você Vira pessoal. Aí vira pessoal e você se perde, né? Então, mas assim, o importante é falar, porque existe muito essa história do comodismo do assim, eu não tenho paciência. Eu falo na cara, eu estouro, eu não tô nem aí. Não, aí não pode. Tudo também. é treinável, né? Tudo. Eu acho que uma técnica que eu usei bastante é de toda vez que for responder um morador por escrito, responde, leia, deixa 5 minutos, releia. Se você ainda não estiver seguro, aguarda mais 20 e relê de novo. Se você acha que você está muito nervoso ou que você está muito estourado, para você poder avaliar realmente como isso vai ter um impacto do outro lado, né? Então, eu aprendi a respirar fundo treinando por e-mail. Hoje em dia, eu consigo fazer isso pessoalmente também, né? E é expor mesmo. Teve um condomínio que eu fui, assim, brutalmente afrontada numa apresentação em que eu falava, o céu é azul. A cara falava pra mim, por que você tá falando que o céu é verde? Tipo, dando um exemplo, né? Tudo que eu dizia, ele dizia que eu tava falando o contrário. Até que chegou uma hora que as pessoas também começaram a ficar constrangidas. Eu falei, senhor, eu não tô entendendo porque o senhor tá sendo tão agressivo comigo. Desmontou, né? Fez Todo muito mundo. bem. E na hora, os próprios moradores perceberam que aquela situação era ridícula e falaram, olha, você tá falando uma coisa que é a sua opinião, não é a opinião do condomínio. E aí, os próprios moradores pararam aquilo, né? Porque eu não ia conseguir. Eu fui inteligente, eu falei, tentei todas essas técnicas que você colocou e não funcionou. Até a hora que eu falei, não estou entendendo porque você está sendo tão agressivo.
Uma situação importante também é assim, ninguém se prepara síndico no dia de uma reunião, no dia do trabalho, a gente se prepara antes, não é? Por isso as mentorias, não é? Para se preparar antes. E assim, a gente se prepara antes só para ser síndico? Não. A gente se prepara para ser um ser humano melhor todos os dias. Exatamente. Então, se eu tenho um problema dentro de... A Vanessa é a Vanessa aqui e em qualquer outro lugar. A diferença vai ser quais os papéis que eu vou desempenhar no mundo. Como síndica nos condomínios, como a mãe do meu filho, como uma namorada de alguém, e assim vai indo. Mas eu sou a mesma pessoa. Então, essa inteligência emocional, ela também não está só inerente à função, mas à pessoa, né, onde estiver. E existem coisas muito simples, né, porque imagine só, um síndico que trabalha 18 horas por dia. Em algum momento ele vai precisar respirar, em algum momento ele vai precisar parar, em algum momento ele pode fazer uma academia, nem que seja uma esteira de meia hora, em algum momento ele vai ter que parar por um momento sequer para poder voltar para si, porque ele Eu lembrei de uma coisa você falando, Vanessa. Eu gosto de cumprir meu dia e eu paro de trabalhar e vou pra academia. Eu prefiro assim, né? A Priscila gosta de fazer antes do expediente, eu gosto de fazer depois, porque eu gosto de resolver tudo, fechei e vou pra academia. Eu entrei no carro pra ir na academia, que, você passa o dia tenso, fazendo um monte de coisa, você vai pra academia, você dá uma espairecida, né? Relaxa. Eu entrei no carro, aí tocou o telefone, eu atendi, era um condômino. Falou, tudo bem, você pode falar? Eu falei, tô indo pra academia. Mas eu posso falar. Eu senti que o cara... Como assim você indo pra academia, né? Ele nem foi agressivo ou nada, mas assim, eu senti que ele ficou surpreso. Do tipo assim, como assim, né? Por que ele tá falando isso pra mim? Né? Como se a gente não tivesse vida. Foi muito engraçado, né? No último Dia das Mães, eu recebi uma ligação. Primeiro, Dia das Mães é um segundo domingo do mês de maio, ou seja, sempre vai cair num domingo. Com certeza. Justamente para quê? Para as famílias poderem estar reunidas independentemente do trabalho. E aí eu recebi a mensagem de uma moradora, muito nervosa, muito brava, dizendo assim, trazendo todo um problema, todo um lixo mental, não é? Uma agressividade sem tamanho, só que escrita. Porque eu vi que ela tinha ligado antes, mas eu não atendi, porque eu nem tinha ouvido tocar o telefone, mas eu vi que depois ela que tinha ligado, não atendi, porque eu estava ocupada no almoço de família com meu filho. E aí depois eu escrevi, senhora, me desculpe, esse assunto será tratado na segunda-feira, em horário comercial, porque hoje é domingo, Dia das Mães. Ela disse assim, problema é seu, você é síndica, você tem que estar 24 horas à nossa disposição. E aí eu pensei, coitada, ela sofre, né? A primeira coisa que eu pensei, não fiquei brava, não fiquei nada, mas eu pensei, como ela sofre? E eu coloquei, e me desculpe, mas ainda mais domingos, finais de semana, são os únicos dias que eu posso realmente me dedicar para minha família. Se eu quiser trabalhar, é uma opção minha. Se eu quiser à disposição para emergências, sempre nos condomínios, mas não emergências dos moradores que de repente porque ele não conseguiu dormir. Deu insônia, ele não conseguiu dormir e vai ligar para mim. Se eu ficasse brava, nervosa, como eu vejo alguns alunos meus, eles diriam, mas olha, é o seguinte, a senhora não tá vendo? Não, eu coloquei, senhora, como disse, o seu assunto será tratado na segunda-feira em horário comercial. Tenha um bom dia, feliz Dia das Mães e tchau. Ela escreveu, você é uma debochada. Aí eu pensei... Eu ia falar isso. A pessoa fica com mais raiva de você ser educado e pontual, né? Sim. Do que se você... Tudo que ela queria era que você perdesse a linha com ela. E eu falei, ok, ainda mandei um coração, flores e desejei feliz Dia das Mães pra ela. Porque às vezes as pessoas não conhecem a sua mãe, mas normalmente sabem que nasceram de uma. Não é? Normalmente. Então, o que acontece? Inteligência emocional. Vai aparecer conflitos o tempo inteiro. Pessoas diferentes o tempo inteiro. Com dores diferentes o tempo inteiro. Você tem que fazer o quê? Se manter, no mínimo, equilibrado. Apesar do tema ser inteligência emocional para síndicos, eu acho que também é importante a gente lembrar que muitas das orientações que a gente dá para a equipe, eu tenho esse hábito recorrente, principalmente a equipe de portaria, zeladoria, usa técnicas de inteligência emocional, que é justamente não reagir a uma situação ruim. Sim. Então, isso eu repito
insistentemente o tempo todo para as equipes nos condomínios, sejam elas funcionários orgânicos ou terceirizados. Olha, o morador chegou explosivo, xingando, falando mal, não importa. Mantenha a sua calma, mantenha a sua serenidade e apenas diga, olha, o senhor pode falar com o síndico diretamente sobre esse assunto, transfere para mim o problema. Porque se você responder na mesma altura, xingando, pronto, você perdeu a sua razão, e aí ele vai poder dizer o seguinte, não, mas ele também me xingou, ele também me ofendeu. E ele tem o emprego a perder. Né? Exato. Então, isso acaba sendo também uma técnica de inteligência emocional com a equipe, para a equipe não ficar exposta perante o condômino, perante o morador. E a situação... Desculpa, só para finalizar isso aqui. E eu acho que a situação deles é muito mais vulnerável que a nossa, né? Delicada, sensível. Porque eles estão ali, eles ficam com medo do morador, né? Eles ficam com medo do que pode acontecer, porque eles podem perder o emprego. E às vezes o emprego é tudo que eles têm, assim, é de onde eles levam. Não tudo que eles têm é forma de dizer, mas assim, é o que ele faz, eles levarem comida para casa, que sustenta a família. Quase não sobra o salário que eles recebem. Então, eles ficam muito acuados, eu percebo isso mesmo. E transferir essa mentalidade para eles é muito difícil, é muito complicado. Eu passo por isso também. Eu acho que a inteligência emocional vai além até. Eu costumo dizer pro Rogério que às vezes você precisa saber o momento de colocar um assunto em pauta para discussão dentro de um conselho ou dentro de uma assembleia. Você tem que ter inteligência emocional de como colocar aquele assunto naquele momento, naquele lugar. É uma questão de estratégia, né? Porque, pensa, as emoções, elas são o quê? Reação. E a gente fala o seguinte, da reatividade. No nível do processo evolutivo, a reação, ela tá no nível mais baixo. Quando você encontra pessoas reativas... É instintivo, né? É instinto, é animal, não é inteligente. Então aí você tem que ter um pouco de humildade de olhar assim e falar... Puxa, essa pessoa ainda está em desenvolvimento e está ainda no nível mais baixo de todos. Ela não sabe, ela não percebe porque ela não criou consciência. E aí, se você traz essa inteligência emocional para o seu time, para a sua equipe, você evita muitos conflitos. Porque fala assim, vai falar com o síndico, senhor. Aí eu falo para os meus funcionários assim, ó, passa a bola para mim, que eu vou lá e marco o gol, de peito ainda. Eles falam, olha essa, eles se sentem acolhidos, se sentem confiantes. E quando o morador chega... ele já voltou mais calmo. Aí quando ele traz, o senhor me procurou, meus funcionários trouxeram um problema, mas já resolvi, tipo, já passou. É aquilo que você colocou na história do e-mail, da mensagem. E a melhor mensagem ainda é a escrita para a comunicação, porque ainda você pensa para escrever. Exato. Agora, a linguagem verbal, o corpo quando fala, é reação, é animal, é na hora. Depois a pessoa vem e fala, opa, aí, desculpa, eu não quis fazer isso, mas fez. Né? Uma palavra mal falada não volta. Né? Por isso que as emoções têm que estar controladas. Bom, gente, está acabando mais um programa. Já deu mais de 20 minutos aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus conhecidos. Vamos divulgar essa informação de qualidade para melhorar o mercado condominial. Deixa seu like. A gente está em podcast também. Procure nas plataformas e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.